Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Olha, eu quero fechar essa série sobre Simone de Beauvoir, não que depois eu não venha fazer mais material e ampliar isso aqui, mas quero fechar com os princípios que ela deixou. Eu quero que você veja comigo quais são os princípios básicos que a Simone de Beauvoir deixou para o feminismo, deixou para as mulheres, deixou para a humanidade. A Simone de Beauvoir, ela ensinou no tempo dela e ela ensina muito ainda. E todos os que quiserem saber, né, tanto homens quanto mulheres, o que não devem fazer para acabar com as suas vidas, eu falo assim, ó, aprenda com ela. Porque os princípios que ela ensinou até hoje estão marcando a vida de muita gente. A gente sabe que são tenebrosos, que não existe uma palavra que a gente fale que resuma o quanto é ruim. Mas eu creio que os ensinos dela são os piores, porque existe o Marquês de Sardes, que foi um homem assim, porque a gente pode falar assim, ah não, teve muito homem pior do que ela. Sim, pior pode ser que tenha havido mulheres, homens, sim, mas não ensinaram. O Marquês de Sardes, que para mim assim, é o homem mais tenebroso, abominável da história, ele não deixou ensino. Ele apenas viveu e fez as coisas loucas da vida dele. Ela não, além de fazer, ela queria ensinar, ela queria gerar discípulos, seguidores, e gerou. Ela entrou dentro do feminismo e era a mente brilhante da época do feminismo. Então eu quero falar aqui dos princípios que ela ensinou. Simone de Beauvoir, eu creio que na face da terra ninguém ensinou tanta coisa ruim. Se um homem ensinasse, pregasse abertamente as coisas que essas feministas, que essas mulheres falam, olha, eu acho que tinha muito homem preso, muito homem em situação muito difícil, né? Então, olha, mas vamos seguir em frente, vamos lá para os princípios, que se você quiser, eu estou repetindo aqui, tá? Porque eu estou passando isso aqui, esses princípios da Simone de Beauvoir, para você saber o que nunca você deve fazer na sua vida. Então, se você quer saber o que nunca fazer na sua vida, aprende com essa mulher aqui. Porque eu creio que foram os princípios mais terríveis, mais monstruosos, mais tenebrosos que existem deixados no mundo. Então, olha, ela era, primeiro princípio dela, que era adepta à pedofilia, à pederastia, a relações sexuais múltiplas, era contrária ao casamento, à maternidade e à feminilidade. Ela era adepta. Ela era adepta da teoria existencialista e concordava que não existe uma essência. Você nasce e você não é nada. Você, a partir do que você nasceu, porque você nasce como uma folha em branco, e aí, a partir disso, você passa a ser o que o meio vai te formar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher e os criou perfeitos, com todas as capacidades mentais e físicas, e também com o poder da linguagem. Nem a linguagem foi uma evolução humana dentro da palavra de Deus. Dentro da Bíblia, Deus já criou Adão e ele já saiu falando, ele já sabia, já tinha todas essas capacidades. Deus criou Eva, ela já nasceu falando, já com a capacidade de entender o que Adão falava. É isso que a Bíblia mostra para nós. Então, na Bíblia não tem nada de folha em branco e de os seres humanos serem um construto social. Então, para ela, primeiro o ser humano existe, depois se constrói da forma como ele desejar. E isso teve um papel preponderante nas ideologias feministas, né? Trazendo a ideologia de gênero para nós, né? E nos pensamentos de muitos outros pederastas, devassos e homens que eram considerados os intelectuais da época, os filósofos. Então, era dentro da base desses princípios, vários aí que eu já citei, que eles dois viviam. E entre as meninas, que a gente sabe, não é? Que a gente não sabe sobre
os meninos, mas a gente sabe sobre as meninas, que eles fizeram, né, todas essas, hoje chamariam de abuso, não é? Eu não posso ficar falando essa palavra aqui, eu estou tentando evitar essa palavra, mas tentando desconectar, jogar para uma outra direção, um outro contexto, para tentar você entender o que eles faziam. Então, essas meninas que eles, né, traziam para ficar com eles, ficaram tão atordoadas que muitas, não foi só a Olga, não, foram outras muitas que seguiram o caminho da porque foram para a prostituição, e as que não, porque esse caminho da prostituição foi o melhor caminho. Né, umas outras, elas se promoveram para o andar de cima, elas passaram, se autopassaram, se promoveram para o andar de cima. Então, essa foi a condição. A melhor condição foi cair na prostituição, porque eles prometiam que iam ajudar para estudar, para se formar, para, né, se engajar socialmente, mas o caminho foi outro. E é assim que o inimigo faz. A maioria das mulheres, né, a falácia está ajudando para livrar as mulheres dos abusos, e aí a condição que eles jogaram as mulheres hoje, nesse tempo. Então, tanto as mulheres cristãs como as mulheres não cristãs têm de observar esses detalhes. Então, olha, ela pregou contra o casamento, esses eram os princípios que ela deixou, contra os padrões morais de crença, ela pregou a liberdade feminina, viveu uma vida sufocada por mentiras, por vergonha, pelo vexame público, porque sim, direto ela também estava sendo desmascarada publicamente, passando apertos com pessoas que não suportavam a presença nem dela, nem daquela outra pessoa. Então ela tinha de viver legada a um submundo, porque ela não podia viver no mundo com as pessoas normais, porque a maioria das mulheres não aceitavam a vida que ela tinha, as mulheres tinham vergonha dessa mulher como mulher, e aí com isso ela viveu debaixo desse repúdio social por causa das suas ações, porque ela partia em defesa de relações abomináveis entre seres humanos. E quando Jean Sartre morreu, ela fez o maior escândalo dentro do hospital. Ela queria enfiar debaixo do lençol dele, dentro da cama no hospital, para se esfregar nele lá, e ela queria fazer umas coisas não muito boas, né? E as pessoas do hospital ficaram apavoradas ali, e ela deu uma crise de loucura dentro do quarto, e eles tiveram que tirá-la dali. Ela ficou internada, acho que foram 3 semanas no hospital, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, e depois ela continuou fazendo tratamento para todas essas coisas, porque ela continuou com isso. Então, assim, quando ele morreu, que ele estava lá no hospital, ela queria deitar, né, em cima dele, por debaixo dos lençóis. Imagine, eu quero que você pense o que ela estava pensando em fazer. E aí você pensa o distúrbio mental dessa mulher com um cadáver, né? Na frente ali tinha pessoas ali dentro do quarto, e ela naquele escândalo, e ela querendo beijar aquele cadáver. Então, uma coisa bem espantosa o que ela fez no dia da morte do Sartre, né? Essa mulher que ensinou as mulheres a odiar os homens e odiar o casamento, viveu esse casamento não, esse amaziamento, esse coisa de estar aí, né, um junto com o outro, sei lá nem como é que a gente fala isso, viveu esse relacionamento dela aí com o Sartre 51 anos. Então, olha como que uma mulher, se a mulher, um homem medonho, horrível, ela pode conviver com ele por toda a vida, por que a mulher vai seguir um conselho de uma mulher dessa, vivendo com um homem numa condição muito melhor do que a condição do Jean Paul Sartre? As mulheres precisam acordar e abrir seus olhos. Então, ela viveu essa média de 51 anos com ele, esse homem que a ignorava, e ela mediu todos os outros homens por esse homem ruim
que ela viveu esse relacionamento sem amor, sem amparo, sem responsabilidades, que ela sempre teve que se manter e de pagar suas próprias contas, que ela vivia na mentira de uma felicidade que ela não tinha. Inclusive, um dos amantes dela chegou a dar entrevistas e falou assim que ela era uma mentirosa compulsiva, que naquele tempo eles não usavam o termo mitomaníaca, né? Mas era impossível de saber quando era realidade e quando era uma fantasia, uma ideia da cabeça dela, ou quando ela estava distorcendo as coisas, quando ela estava tornando as coisas favoráveis à ideia dela. Diz que era muito difícil a convivência com ela, porque ela mentia demais, era o tempo inteiro só mentira. Na vida dela era mais fácil você ver alguns traços de verdade do que estava naquilo que ela falou, porque era muito pouco, do que você enxergar assim, não, qual é a mentira, porque era muito, era assim, ela mentia demais, tá, gente? O cara diz que era impossível o relacionamento com ela por causa dessa condição de você nunca saber, né, a verdade, porque a pessoa não conseguia falar a verdade, era mentindo, mentindo, mentindo. Ela viveu um relacionamento de mentiras, tanto da parte dele quanto da parte dela. E aí você vê o tanto de distúrbios que vem junto com a imoralidade, o caminho que ela tomou e o que ela queria trazer para as mulheres. Ela foi considerada pelas feministas, por causa do amor dela pelo Sartre, como símbolo de amor e paixão, querendo dizer que o amor pode existir mesmo que ele seja livre. Isso que os dois viveram, né, nunca foi amor, até porque primeiro não existia mulher. Então, como que é uma mulher que amou um homem se ela mesma dizia que mulher não existe nem biologicamente, não existe. E se os homens não prestam e são monstros, igual ela pregava, nenhum valia nada, então como que é que você pode amar aquilo que não vale nada? Então você leva a condição mental da mulher, e ela já levava para isso, para amar o inamável, o terrível, o sujo, o feio, o nojento, o repugnante, ela levava para isso. Esse foi o universo maravilhoso que essa feminista montou e preparou para entregar de bandeja para as mulheres viverem. Então ela ensinou que a família não prestava, que o casamento não prestava, ela era contra a gravidez, contra ter filhos, contra ser dona de casa. Ela pregava que as pessoas não tinham de viver debaixo de padrões, que elas tinham de ser livres, fazerem o que desse na cabeça, o que elas quiserem, né? Fazer o que quiserem. Ensinou que os homens eram arrogantes, mentirosos, presunçosos, preguiçosos, egoístas, incontinentes, abusadores, maus nos níveis mais baixos, e amou desesperadamente, enlouquecidamente, furiosamente um homem. Né? Simone de Beauvoir, ainda quero deixar um detalhe aqui. Quando ela foi para a faculdade, ela registrou que lá, tanto na faculdade de matemática quanto na de filosofia, ela nunca foi rejeitada. Na verdade, os homens não tinham contra ela nenhum tipo de repúdio, nenhum tipo de revanchismo, não houve retaliações. O que houve foi que eles demonstraram um grande companheirismo e ajudaram em todas as questões que ela tinha de desenvolver ali dentro das faculdades. Olha, o que você achou desse lado aí da Simone de Beauvoir, esses princípios dela, o que ela entregou e deixou como princípios para a sociedade? Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário e também sem conhecer o material que a gente tem. A gente tem um material riquíssimo, nós temos um objetivo, nós queremos formar um grande exército de homens poderosos, homens que vão ajudar a nossa nação, que vão interferir na nossa nação. Então, olha, vê esse material, vê os livros, o material que está no Seja Membro, é um material poderoso e que vai ajudar imensamente a sua vida. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe. Deus te abençoe.